gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Eu encerro mandando um recado para o inferno: sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. É hoje. Isaías 43. Enquanto vocês encontram, eu quero cumprimentar aqui o bispo Talori. É assim que diz esse nome? Eu achei que era americano, né? Deus abençoe, amo a igreja mundial. Leve meu abraço ao meu grande amigo, apóstolo Valdemiro. Tá? E diga assim para ele, ó, sem resenha. Feito? Deus abençoe, ele vai entender. Cumprimentar aqui o deputado Frank Lima, o deputado Anderson Costa, o deputado Rafael, conheci esses dias, gente boa demais. Eu vi aqui na frente o meu querido Carlos, Deus te abençoe, Carlos William, que legal te ver aqui, tá de cabelo branco, ficou velho também, amigo. Chegou, a idade chega para todo mundo, né? Eu vi o Matos cantar aqui, um beijo no coração do Matos. Enfim, a todas as pessoas que fazem parte dessa linda festa hoje. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui, amém, igreja? Feche a Bíblia, desligue a Bíblia e pegue na mão da criatura mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado, não tem ninguém perfumado aí não. Pega na mão do outro aí, ajuda o pregador a não passar vergonha, isso. Agora aperta a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor, eu te exalto, te glorifico. Muito obrigado pelo presente que o Senhor deu a Minas Gerais, a 89.1, essa rádio maravilhosa. Muito obrigado pela vida do Eduardo Cunha, que é aniversário dele, ele deu para nós esse presente. Muito obrigado por cada alma que saiu da sua casa e veio prestigiar esse evento. Muito obrigado, Senhor, porque os seus anjos também estão aqui. Já senti a presença deles. E eu te agradeço, ó Pai, porque eu tenho certeza que dentro de alguns minutos, e esse lugar ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Belo Horizonte. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. E eu também. Eu prometo que não vou demorar muito. O Eduardo disse que eu posso ir só até as 4:30 da manhã. É brincadeira. Mineiro é tudo doido mesmo, né? De natureza esse negócio, né? Por favor, me empreste os seus ouvidos e o seu coração por alguns minutos. O texto que eu li nessa noite é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Ele, inclusive, dispensa até a interpretação, porque basta uma leitura dele e o coração da gente se enche de gozo e de alegria. Perceberam que durante a leitura o Senhor acendeu um fogo aqui entre nós? Existem textos na Bíblia Sagrada que têm esse poder.
A Bíblia Sagrada é um livro completamente divino, mas são poucas as palavras em que Deus fala em primeira pessoa. Já percebeu isso? A Bíblia é um livro divino porque é feito de inspiração divina, mas quem fala muito aqui nesse livro são os profetas. Quem fala muito nesse livro são os reis, os sacerdotes, os poetas. Deus fala muito pouco, mas quando Ele fala, o coração da gente queima. E aqui no capítulo 43, é Deus que está falando. E é por isso que o nosso coração queimou daquele jeito que você sentiu Ele aí. Eu leio a Bíblia Sagrada desde criança. A primeira vez que eu li a Bíblia de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Eu era coroinha lá na paróquia Cristo Rei, um padre Ângelo. Pensa num homem bravo, só Jesus na causa. Aí com o tempo o Senhor Jesus me converteu e me trouxe para a fé evangélica. E eu fui me converter numa igreja de gente doida. Me converti numa Assembleia de Deus. Tem algum assembleiano aí, não? Essa raça tem no mundo inteiro. Dizem que Coca-Cola, Correio e Assembleia de Deus tem em todos os municípios do Brasil, né? É bem assim. E aí, quando eu me converti à fé cristã, eu passei a me apaixonar pela Bíblia. E hoje, com 52, vou fazer 53 mês que vem, sei que estou com cara de 60 e o corpinho é de 70, né? Porque não é você, bocó, né? Não pode rir dos velhos. E desde então eu me apaixonei pela Bíblia e já li esse livro mais de 30 vezes de capa a capa. Escrevi quase 30 livros sobre a Bíblia Sagrada e uma enciclopédia de 750 páginas de estudo profundo. E ainda me tenho como um analfabeto bíblico, porque não existe alguém que possa dizer eu conheço tudo sobre Deus. E não existe alguém que tenha uma memória tão boa ao ponto de memorizar todos os 66 livros da nossa Bíblia. Esse livro é um livro formidável. Ele mudou conceitos, mudou valores. Ele fez parte da construção e da prosperidade do Ocidente, onde nós moramos, dando ao nosso Ocidente uma das suas bases. O Ocidente, onde nós habitamos, ele foi sustentado em 3 pilares, né? O direito romano, a filosofia grega e o moral judaico-cristão. E o moral judaico-cristão foi revelado através desse livro. A Bíblia Sagrada é muito mais do que um livro de religião, é um livro filosófico. E Jesus foi muito mais do que um filósofo, do que um líder religioso. Posso dar exemplos. O que há de religioso nesse versículo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há nada de religioso nele, é uma filosofia. Então Jesus apresentou para nós o cristianismo como uma filosofia. E esse livro é uma bússola capaz de guiar qualquer navegante nas águas mais terríveis e nas tempestades mais terríveis que possa vir sobre a nossa existência. O livro de Isaías, ele se destaca na Bíblia Sagrada. Aliás, algumas curiosidades nele que mexem comigo. Por exemplo, a Bíblia protestante, a Bíblia que nós usamos, tem 66 livros. Lembra que eu citei? O livro de Isaías, curiosamente, tem 66 capítulos. A nossa Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento. Velho Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Os primeiros 39 livros da Bíblia Sagrada, se você um dia torcer o Velho Testamento, não se assuste se você escutar gritos de ais e de uis. Não se assuste se pingar sangue, porque o Velho Testamento nós temos a figura de um Deus que está irado, de um Deus que tem numa mão um chicote e na outra mão um cajado. E ele não se faz de rogado, ele desfere golpes sobre o seu povo, a quem ele muito ama. Ele bate com o chicote, ele desce o cajado, ele chama eles de suas ovelhas, por isso ele é o pastor de Israel. Então, o Velho Testamento, nós temos a figura de um Deus irado. Mas, nos 27 últimos livros da Bíblia, o Deus do Velho Testamento, ele parece que sofre uma transformação. O Deus que estava irado, que estava com ódio no Velho Testamento, ao ponto de sair da terra, não sei se você entendeu isso, porque entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, o último do Velho Testamento e o primeiro do Novo Testamento, nós temos um período de 400 anos em que Deus ficou sem falar com a raça humana. Não desceu na terra anjos, não apareceu aquela nuvem chamada Shekinah, a nuvem da glória de Deus. Não houve milagres, não houve profetas. Deus abandonou a raça humana no Velho Testamento, por isso o antigo pacto termina. Aí temos o Novo Testamento, ou seja, uma nova aliança, um novo pacto. E quem é que vem fazer esse novo pacto? O mesmo Deus, só que ele vem agora diferente. Agora ele não traz mais um chicote, e ele não traz mais um cajado. Agora ele traz um vaso de alabastro.
carregado de azeite. E todos aqueles que apanharam e criaram feridas com os seus chicotes, ele derramou azeite para curá-los. O Deus do Novo Testamento começa dizendo assim: vinde a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que coisa tremenda. Então a Bíblia Sagrada nossa, ela se resume nisso: Velho e Novo Testamento, 39 livros do Velho, 27 livros do Novo. Deus irado no Velho, Deus feliz no Novo. O livro de Isaías pode ser dividido assim também. Do primeiro capítulo ao capítulo 39 do livro de Isaías, da angústia. Pense em Isaías gritando para todo mundo: cuidado. E alguém diz: por quê? Ai de ti que bebe, ai de ti que adultera, ai de ti que troca o bem pelo mal, ai de você que adora pedras, ferro, ouro, prata. Ai, ai e ai, só são apenas ais. Deus está furioso. Deus dá um dia Deus acorda Isaías na calada da madrugada e diz assim para ele: Isaías, eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Então do primeiro capítulo ao capítulo 39, Deus está furioso, mas como que em um passe de mágica. Do capítulo 40 para frente, o Deus irado fica bonzinho, e ele começa a dizer assim: Isaías, eu amo meu povo. Isaías, eu amo tanto meu povo que chegará um tempo para eles que eles não terão que comprar nem vender, porque eu entregarei tudo de mão beijada para eles. Chegará um tempo em que o que a terra produz de melhor estará à disposição do meu povo. O Senhor diz: chegará um tempo em que a criança vai brincar com a áspide, com a serpente, o leão caminhará ao lado do cordeiro, e então o poderoso dia de milagres chegará para o meu povo. Isaías é quase que como uma mini Bíblia. O livro de Isaías é tão poderoso que um dia Jesus entrou em uma sinagoga, e do lado do púlpito tinha lá um vaso, e lá dentro do vaso estavam os livros sagrados, que eram rolos, pergaminhos. O pregador tinha que ter conhecimento e unção, porque ele tinha que colocar a mão dentro daquele vaso, mexer nos livros e catar. E o primeiro que ele catava e abria, ele era obrigado a interpretar. E Jesus fez isso. E quando Jesus mexeu, catou o rolo sagrado, ele abriu, ele deu um sorriso e disse: eis que hoje se cumpre esse texto que eu vou ler para vocês. Porque eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me deu esta unção para anunciar o ano aceitável do Senhor, onde o cego vai ver, o paralítico vai andar, aquele que estiver triste vai se alegrar. Esse livro é tão importante que um dia, um diácono do Novo Testamento chamado Filipe foi em Samaria cuidar dos órfãos, das viúvas, e de repente uma carruagem real estava passando, e o Espírito do Senhor falou a Filipe: aproxima-te desse carro. Filipe correu e ele olhou pela lateral do carro. Havia um homem lá dentro. Ele era o tesoureiro da rainha Candace da África. Ele estava lendo um pergaminho, e Filipe, correndo aqui, olhando pela janela, diz: entendes tu o que lês? E ele diz: como posso entender se não há quem me explique? Ele diz: eu sei o que o senhor está lendo. O homem parou a carruagem, Filipe entrou, e a Bíblia diz: e aquele homem lia o livro do profeta Isaías. Filipe revelou para ele o texto. Em 40 minutos o homem olhou pela janela, viu um poço de água e disse: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada, se de todo o coração creres. A Bíblia diz que o Filipe desceu ali com o eunuco de Candace, esse homem que era o chefe, o guarda real dos tesouros da rainha Candace, batizou aquele homem, e quando o homem saiu das águas, Filipe tinha sido arrebatado. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor transportou Filipe daqui para acolá. Mas o interessante é que o livro de Isaías estava sendo lido ali. Há um mistério no livro do profeta Isaías, e eu desafio todos os crentes que estão aqui a se debruçarem esta semana sobre a leitura do livro do profeta Isaías. E não se assuste se o anjo do Senhor entrar dentro da sua casa e te entregar uma poderosa revelação. Alguém acredita nisso? Pode dar um grito de glória a Deus, por favor? Tendo dado aqui essa pequena introdução, eu poderia interpretar o texto que li para vocês de várias formas. Poderia usar a exegese bíblica, a hermenêutica bíblica, poderia usar o texto apenas para Israel, poderia usar o texto político no tempo em que Israel vivia, mas eu vou usar uma interpretação pessoal, uma teologia muito simples. Porque no capítulo que eu li para os irmãos aqui, enquanto eu li o capítulo 43, lembrando que ele está na segunda parte, no tempo em que Deus está feliz, o Senhor acordou Isaías na calada de uma noite e disse: Isaías, eu tenho um povo, não são dois, só tenho um povo. Isaías acordou e disse: e daí, Senhor? E o Senhor disse: só que o meu povo, Isaías, ele não é uníssono. O meu povo não caminha sempre pelo mesmo caminho. O meu povo é dividido em dois grupos. Sério, Senhor? Sério, Isaías? Quais grupos, Senhor? Eu tenho um grupo de gente normal,
E tem um grupo de gente doida. É legal pregar para quem entende, né? Senhor, como assim? Isaías, eu tenho parte do meu povo feita de gente normal. E daí? E daí que para gente normal eu tenho que falar coisas normais. Porque se eu falar qualquer coisa louca, eles não vão entender. Para os normais, eles só acreditam naquilo que os olhos veem, naquilo que as mãos podem tocar, naquilo que os ouvidos ouvem. Senhor, e o outro povo? O outro povo louco, Isaías, tudo que eu falo eles acreditam. Senhor, me dá um exemplo aí, já vou te dar isso. Olha o que eu posso falar para quem é normal. Se passares pelas águas, elas não te afogam. Senhor, por que isso é uma promessa normal? Porque todo ser humano em vida vai ter essa experiência horrível do afogamento. Quer ver? Quem aqui já quase se afogou na vida? Levante a mão para eu ver. Ó, os que não levantou a mão devem ser assembleiano. Eu não vou na piscina, não vou no mar. Oh, coisa de Jesus. Às vezes a gente se afoga tomando um copo de água. A água entra por onde não devia, Dani. E ainda bem que a gente tem os narizes que saem por ali. Quem aqui já quase se afogou tomando um copo d'água? Deixa eu ver. Agora todo mundo levantou a mão, tá vendo? Então essa é uma palavra normal. Essa palavra normal é uma palavra que Deus pode falar somente para os normais. Porque os normais só conseguem compreender isso, eles têm dificuldade de fazer um exercício mental ou enxergar aquilo que os olhos ainda não podem ver, porque aí entra a questão da fé. Aí o Senhor diz, Isaías, agora para os loucos eu posso falar assim, ó: se passares pelo fogo, a chama não te queima. Por que é uma coisa louca? Porque o fogo é o poder mais forte que Deus criou na terra. O fogo é o elemento mais poderoso do universo. O fogo derrete o fogo, ele derrete o ferro, evapora a água, queima a madeira. O apóstolo Pedro, na sua encíclica, diz que este planeta um dia sofrerá, porque um estrondoso fogo descerá e varrerá toda a terra e queimará tudo aquilo que nela está. O inferno de antigamente, que os nossos pais falavam para a gente morria de medo, dizia que era um lugar de fogo. Mas a própria Bíblia diz que o inferno, no final dos tempos, será lançado num lago de fogo. Por quê? Porque fogo é o elemento mais poderoso do universo. Inclusive, Hebreus 12 diz que Deus é um fogo devorador. Os únicos anjos que assistem diante de Deus ao lado do trono dele são os serafins. A palavra serafim significa fogo abrasador. Serafim, aquele que arde em fogo. Fogo é o elemento mais poderoso que Deus criou. Aí vem Deus e diz assim para os filhos deles: se passarem pelo fogo, não é por baixo do fogo, não é se passares por cima, pelo lado esquerdo, direito, não é se passar perto do fogo, não. O Senhor está dizendo: se passares pelo meio do fogo. A promessa não é nos livrar do fogo, a promessa é nos livrar no meio do fogo. E aí, o normal não consegue acreditar nisso, porque ele morre de medo do fogo. Mas aquele que tem uma chamada divina, ele olha para o rei e diz: fique tu sabendo, ó rei, que o meu Deus pode me livrar desse fogo aí. Mas ainda que ele não me livre, nem assim eu negarei o nome dele. Aí Deus faz promessas malucas, e é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite, com todo respeito aos crentes normais. Me perdoe você que perdeu uma novela, perdeu a série da Netflix, veio para cá achando que eu ouvi uma pregação assim que parecia sentido. Hoje eu só vim pregar para os doidos. Aliás, deixa eu saber, tem algum doido aqui, não? Só o doido que está do seu lado, levante a mão direita assim. Coloque no ombro do outro doido que está do seu lado. E se não for doido, coloca a mão do mesmo jeito. Agarra a criatura, chacoalha ela até ela ficar irritada. Faz isso aí, por favor, o pessoal aqui da frente. Agarra quem está do seu lado, chacoalha. Isso. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua fé. Deus vai sacudir a sua família. Deus vai sacudir o seu ministério. Deus vai sacudir os seus sonhos. E só quem crê nisso agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus aqui. Eu quero falar sobre promessas loucas, promessas que a mente humana não consegue captar, muito menos compreender. Promessas que os crentes pentecostais e neopentecostais são acostumados a ouvir quase todo dia. Promessa que a geração mais antiga, como a minha, que já está de barba branca e cabelo branco, a gente costumava ouvir de profetas que não eram importantes, não tinham carro importado, não falavam em outros idiomas,
Na verdade, os profetas da minha geração só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. A maioria era analfa de pai, e os que sobravam era beta de banho. Aquelas mulheres do coque, aquele povo que não tinha joelho, tinha uma casca aqui de tanto orar e jejuar, que morava naquelas casinhas bem humildes. A gente chegava lá e dizia assim: Pai do Senhor. E a gente, a senhora pode orar? Vou orar agora, meu filho. E quando começava a orar, a pessoa recebia uma unção e começava a bater os pezinhos no chão para cá. Alguém conhece esse tipo de profeta aqui? Aqui em Minas tem? Isso. Então, entende? Essas pessoas deram norte para as nossas vidas. Eu sou fruto de profecias que saíram da boca de pessoas completamente analfabetas, que quando profetizaram, a igreja onde eu congregava duvidava. Os jovens na minha época riam das irmãzinhas que profetizavam e diziam: Feliciano, você vai acreditar nessa loucura? Eu disse: por que não? E falavam assim para mim: olha de onde você veio, olha onde você mora. Mas eu nunca deixei que ninguém se metesse entre a palavra que Deus colocou no meu coração e a minha fé. Nunca deixei que ninguém falasse para mim o contrário daquilo que eu acreditava, ainda que fosse loucura, porque eu li na Bíblia um monte de loucuras. Como é que você fala para alguém que o machado flutuou em cima das águas? Como é que você fala para alguém que Deus soprou uma madrugada inteira e abriu o mar vermelho? Não foi o cajado de Moisés, foi Deus soprando a madrugada inteira. Pense num fôlego, sem parar para respirar. Ele soprou a madrugada inteira, até que o último israelita passou a pés enxuto. Um Deus que fez uma jumenta conversar. Se tudo isso está na Bíblia e eu sirvo a esse Deus, eu aprendi a acreditar em tudo que Ele manda para mim. Talvez a diferença da minha geração para essa geração mais nova, e eu digo aqui, a diferença é geração raiz para a geração Nutella. Jesus, fala ou não fala? Se tiver algum Nutelinha do seu lado aí, com todo respeito, peço perdão. Pastor, como é que eu detecto um crente Nutella? Veja só, o culto está acontecendo já umas 3 horas e a pessoa não abre a boca nem para respirar. Ela está olhando agora para você, porque ela já olhou para mim com a cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. A criatura vem para uma reunião como essa, muitos já choraram, já falaram em línguas, e ela está com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. O culto é barulhento, pentecostal, mas a pessoa não abre a boca nem para respirar, fica aí com essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Eis aí um crente Nutella. E você vai perguntar para ele por que ele não se emociona. Ele diz assim: porque eu sou um crente maduro. Aí você diz assim para ele: cuidado, quem está maduro demais acaba apodrecendo, o vento derruba da árvore. Não tem nada a ver com maturidade, tem a ver com insensibilidade. Tem a ver com falta de percepção de que o culto começou em Belo Horizonte, mas à medida que o culto foi crescendo, nós já saímos de Belo Horizonte tem tempos. Nós já estamos nas regiões celestiais. Alguns já atravessaram o átrio, alguns estão no lugar santo. E eu estou vendo gente ali que está no santo dos santos já, olha lá. Já está de pé, falando em línguas e adorando. É para isso que a gente se reúne, porque nós temos essa percepção e essa sensibilidade. A geração Nutella, ela tem dificuldade de acreditar em profecias, talvez por causa dessa porcaria aqui, ó. Esse aparelhinho infernal, abençoado por um lado, mas completamente infernal pelo outro, que faz os crentes passarem 24 horas por dia vendo porcaria, vendo um monte de gente que não tem o que fazer, que vive para falar da vida dos outros, vive tocando na religião dos outros, vive falando que o Pentecoste não existe. Transformaram as línguas estranhas do nosso culto em piadas de TikTok. E se eu fico triste, eu imagino aquele que traz as línguas estranhas, que é o Espírito Santo. Então essa geração Nutella não consegue captar nem compreender, porque os olhos deles não viram. Mas essa geração raiz que aqui está, eles sabem do que eu estou falando. Se eu abrisse o microfone aqui e pedisse para virem dar testemunho aqui, os ex-alcoólatras, os ex-drogados, as ex-prostitutas, nós teríamos aqui uma fila imensa de pessoas dizendo: eu estava perdido e ele me achou. Eu era condenado e agora fui eleito. E fui eleito, pastor Marco, diferente do senhor. O senhor precisou de 240 mil votos para ser eleito na última eleição. Eu fui eleito com um único voto, o voto do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, com todo respeito aos normais, eu penso que só os malucos se ajeitem na cadeira e venham comigo. Roberto, mude a música. Eu estava pregando aqui em Belo Horizonte, há uns anos atrás, aqui na Batista da Lagoinha. E eu me lembro que quando o culto terminou debaixo de uma apoteose. Naquela época, a gente ia para a porta da igreja, Eduardo, vender os livros, os DVDs, CDs. Olha, eu falei, fiquei até emocionado, que saudade desse tempo.
Aí inventaram o YouTube, o Spotify. Esses demônios roubaram a gente. Ninguém mais compra um livro do pregador, né? Não, aqui não é lugar de desabafar, deixa isso para outro dia. Essa mensagem vai para o rádio. Mas que Deus toque os corações. Mas naquela época a gente ainda vendia os livros. E eu estava lá na porta da igreja da Lagoinha com os DVDs. E veio chegando um mineiro. Mas não era mineiro igual vocês, não. Era um mineiro matuto que só. Daqueles que vai chegando pelas beiradas, né? Vocês conhecem algum assim ou não? A criatura estava com a sacolinha de supermercado branca, veio chegando assim como quem não queria nada. Ele parou na minha frente e do nada falou assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei: e eu senti de receber? Me dê logo. E ele enfiou a mão dentro daquela sacolinha branca e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Eita, a irmã gosta também, né? Eu vou elogiar a paçoquinha no idioma de vocês, ô trembão só. E eu estava virado numa fome, que eu agarrei aquela paçoquinha, desembrulhei e enfiei na boca. Quando eu dei a mordida, o mineiro deu golpe. Ele falou: ô pastor, o senhor pode orar por mim agora? Não tem paçoquinha de graça. Aí eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você, né? Mas você quer que eu ore por quê? Eu queria ouvir a história porque eu estava mastigando a paçoquinha ainda. Escuta o que o mineiro falou. Ô pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Eu não sou gente, eu falei: você foi aonde? Ele: numa vigília. Aí eu enfiei o resto da paçoquinha na boca, para não ter uma crise de riso. Porque eu não conhecia vigília, eu conheço vigília. E eu falei: tá meu filho, mas o que é vigília? Ele falou: ô pastor, é aquela reunião de madrugada. E ele falou: mas não era, pastor, vigília de crente normal não, era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Alguém conhece aqui? Mas eu queria ouvir da boca dele. Eu falei: meu filho, o que é uma vigília de crente doido? Ele falou: ei pastor, é aquelas vigílias que quando o Espírito Santo desce, parece que tem crente que recebe o espírito do Bruce Lee. Ele faz assim: Jesus usou ele até agora. O inimigo entrou no meio do caminho. Volta para o espírito, Roberto. Glória a Deus. Pois bem, eu falei: e daí, meu filho? Foi: e daí, pastor? Que o senhor sabe que as vigílias é assim, né? Ela sobe e desce. Eu falei: explica. Tem hora que começa, o povo está pulando, gritando, pandeiro para cá, divisa de fogo para lá. Daqui a pouco quieta todo mundo. Naquele momento está todo mundo quieto, pastor. A gente fica ali quase dormindo. E de repente a gente acorda porque o maluco bate o pandeiro. Que tem gente que acorda falando em línguas, né? Tem gente que já acorda tendo visão, né? É uma coisa extraordinária a vigília. Eu falei: mas o que aconteceu? Pastor, na hora que estava todo mundo quieto, eu estava encostado na parede olhando para o púlpito. E não é que veio um profeta, pastor, mas era um profeta doido. Eu falei aqui dentro da minha cabeça: isso é redundância, porque todo profeta é doido. Eu falei: mas filho, meu filho, e daí? E daí, pastor, que o profeta veio por detrás de mim, botou a mão no meu ombro, e ele fez uma careta, ele parou de falar. Eu falei: botou a mão no ombro, Ele falou: que eu tive um desarranjo. Vocês sabem o que é desarranjo, né? É um negócio que dá aqui na barriga da gente. Falei: e você teve desarranjo por quê? Porque ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor. É como botou a mão no meu ombro, quando eu fui olhar para trás para ver o que era, quando eu encarei ele, ele fez assim: homem! Alguém já recebeu uma profecia desse jeito? Eu falei: e aí, meu filho? E aí, pastor, que eu catei a minha alma, que ela já estava uns 3 metros fora do corpo. Eu arrastei ela para dentro do meu corpo de volta, me controlei, olhei para o profeta. Pastor, o profeta estava com a cara feia, pastor. Ele fazia assim, ó. Pastor, o homem agarrou a minha mão direita, pastor. E ele olhou para mim e disse assim: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. E eu disse: o que você fez? Ele falou: pastor, eu não tinha opção. Pense num profeta grande, pastor. A mão dele parecia uma raquete de tênis. Ele agarrou a minha mão, que veio até o meio do meu braço. E aí, pastor, a carruagem começou a andar. Falei: e você? Eu tentei segurar, mas não dei conta. E o homem começou a me arrastar pelo corredor da igreja, eu morrendo de vergonha. Pastor, o homem saiu da parede lá, deu a volta lá pelo fundo, passou pelo lado, passou na frente da igreja, orando em línguas, todo mundo me olhando, eu morrendo de vergonha. Pastor, ele deu 2 voltas na igreja inteira. Falei: e aí, meu filho? E aí? Que ele de repente mirou a rua. Falei: e o homem, pastor, saiu correndo comigo pelo meio da rua, 4 horas da manhã. Eu falei: e o que você fez? Ele falou: pastor, o que eu podia fazer? A carruagem, parece que os cavalos tinham comido muito, porque o homem me arrastou e eu saí arrastando para um lado, para o outro.
E aí, pastor, eu também me entreguei. Falei, não tenho o que fazer mesmo. Ele pulava, eu pulava também. Ele deu glória a Deus, eu dei glória a Deus também. O Espírito Santo pegou ele, pegou eu também. E eu comecei a falar em línguas. Quando eu estava gostando do negócio, o homem deu meia volta, pastor, mirou a igreja e entrou correndo no meio da igreja. No meio do corredor, ele brecou e me empurrou, que eu saí catando cavaco pelo meio do corredor. Eu olhei para trás para ver o que Deus disse, que o profeta estava com a mão na cintura e o dedo assim. E fazendo assim. E ele disse assim, homem, olha o que eu faço. Eu te tiro dali e eu te trago por aqui e depois te levo por ali, depois te trago de volta para te honrar. Aí eu te tiro daqui e te levo pelo mundo, e lá fora eu vou te exaltar, e depois que eu te exaltar, eu te trago de volta aqui, para que todos vejam que quando eu falo, eu cumpro aquilo que falo. Agora, contempla na sua frente a rampa do palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes e os reis dessa terra, diz o Senhor. Eu dei esse mesmo glória a Deus, porque eu amo essas empolgações proféticas, a inspiração profética, eu amo isso. Quando eu dei glória a Deus também, eu olhei para o mineiro, ele teve uma crise de riso, que a barriga dele balançava. Eu não entendi porque ele estava rindo. Eu enfiei a mão no meu paletó, peguei o meu cartão de visitas, anotei meu celular e estiquei a mão para ele. Ele parou de rir, catou o cartão e disse, o que é isso, pastor? Eu disse, é o meu cartão. Ele disse, o que tem aqui? Eu disse, o meu número de celular particular. E ele, nossa, eu vou ter seu número. Eu disse, vai. Aí ele falou assim, para quê, pastor? Aí eu falei para ele, uai, para quando você subir a rampa, quando você entrar no seu reino, eu quero que você se lembre de mim. Eu quero poder contar um dia que eu sou amigo de uma pessoa muito importante, porque quando meu Deus fala, Ele cumpre tudo aquilo que Ele fala. Eu esperava esse mesmo grito que vocês deram, mas o mineiro abaixou a cabeça, e quando ele levantou, os olhos dele estavam cheios de lágrimas, e eu não entendi porque ele estava com o olho marejado. E ele, com a voz embargada, olhou para mim e disse assim, ô pastor, o senhor acredita mesmo nisso? Eu disse, por que não acreditaria? Eu disse, pastor, o senhor sabe como é que eu vivo? Como é que eu sustento meus 4 filhos? Eu disse, não. Eu sustento os meus 4 filhos vendendo essas paçoquinhas que eu te dei. Mas eu não vendo em loja. Eu fico nos semáforos de Belo Horizonte. O carro para, eu corro, coloco lá no retrovisor e saio correndo, marcando no relógio, que eu sei o tempo que eu tenho que voltar, para ver se alguém tem misericórdia e me dá R$2. Me dá R$5. E no final do dia eu pego esse dinheiro e levo para casa. E eu sustento meus 4 filhos. Pastor, eu moro num bairro aqui em Belo Horizonte. Ele não quis me dizer o nome, mas ele disse para mim, é um bairro pesado. Nem a polícia entra lá, pastor. A minha casa, pastor, a porta é escorada com uma cadeira de fórmica, porque não tem chave. Pastor, olha para mim, o que o senhor está vendo? Eu disse, estou vendo um homem. Ele disse, não, pastor, olha direito. Eu não tenho dente na boca. Eu não sei ler nem escrever, porque eu era menino de rua também. E eu só não me tornei um bandido porque eu vim para a igreja e aceitei Jesus como Salvador. E a minha vida está indo assim. O senhor acredita que Deus pode fazer na minha vida isso tudo? Eu tinha descido o púlpito. E às vezes quando a gente sai daqui, a unção, ela é como uma capa. Ela vem, envolve o pregador, envolve o cantor, e Deus usa. Quando termina, a unção sai. Eu estava sem a unção, eu estava com o olho natural. E quando eu olhei aquele homem, a equação não fechava. Como é que um homem banguelo, pobre, pai de 4 filhos, que vende paçoquinha, pode um dia viajar o mundo e se tornar alguém amigo de pessoas importantes? A conta não fechava. É claro que eu não ia dizer para ele isso, mas eu ia dizer para ele exatamente aquilo que todo pastor fala para um crente quando ele não acredita no que o crente está falando. Eu ia falar assim para ele, vamos orar. Quando você contar alguma coisa para o seu pastor, ele fala, vamos orar, é porque ele não acreditou em nada, tá bom? Estou entregando os pastores aqui. É verdade. Você foi lá, pastor? Não, meu filho, vamos orar. Esse vamos orar é um balde de água fria. Eu já ia falando isso. Quando eu fui falar, minha boca travou. E o que aconteceu comigo, só quem é espiritual é capaz de acreditar. O Senhor arrebatou os meus sentidos. Eu pisquei o olho, e quando eu abri o olho, eu não estava mais na porta da igreja da Lagoinha. Eu tinha sido transportado para um lugar muito grande.
Não sabia se era pequeno, se era imenso. Frank, agora que eu te reconheci aqui. Eu não sabia se era escuro ou claro, era um ermo, um vazio. E eu perguntei, o que é isso? Onde eu estou? Morri? Quando eu falei isso, na minha frente começou a brotar um edifício. Sabe aquelas construções que passam na televisão, Eduardo, numa câmera muito rápida? Começou a sair do chão um edifício, foi indo, eu fui olhando, de repente lá em cima, um letreiro, Hilton Hotel. Pisquei o olho e tinha um edifício, que devia ser o 8º andar lá de cima. Tinha um homem de terno e gravata olhando para baixo, eu não conseguia ver o rosto dele, porque tinha uma luz forte atrás dele. Eu pisquei o olho, agora eu não estava mais embaixo, eu estava atrás do homem, eu vi a nuca do homem. Eu estava dentro do quarto com ele, o homem olhou para a esquerda, eu olhei também, vi um monte de casas. Ele olhou para a direita, eu olhei também, e vi um estádio. Estava escrito, estádio de Wembley. Quando eu vi aquilo, eu paralisado disse, isso aqui é Londres, é a Inglaterra. E quando eu disse Londres, Inglaterra, uma voz gritou, se lembra, filho? E eu procurei a voz. Quando eu olhei para frente, tudo desapareceu. O homem se afastou de mim, e ele foi encolhendo, e ele virou um adolescente. Agora ele não usava terno mais, ele usava uma roupa de boia fria, uma roupa de quem trabalha na roça, na lavoura, antigamente chamado de pau de arara. Um homem usando um chapéu de palha e um embornal, dava para ver aqui a ponta do facão, cortador de cana de açúcar, e na outra mão uma marmita, e ele subindo a boleia daquele caminhão. E quando eu olhei aquilo, a voz gritou de novo, se lembra, filho? E eu procurei a voz, quando eu olhei para frente, o caminhão sumiu, e aquele homem foi encolhendo, e ele virou um garoto, sumiu as roupas, ele só tinha um shortinho vermelho, descalço, sem camisa, e ele tinha uma caixa de engraxar sapato nas costas. O menino deu uns 3 passos, parou, olhou para mim e sorriu, banguelinho. E quando o menino sorriu, eu engasguei, porque a voz falou, e agora, você se lembra, filho? E chorando eu disse, me lembro, Senhor. O Senhor mostrou a minha vida de trás para frente. Aquele hotel Hilton é onde todos os anos eu me hospedo para pregar na escola bíblica, que tem todos os anos em Londres. Eu prego lá há 25 anos na escola bíblica. Só que antes de ir para aquele hotel e pregar em outros países, eu fui cortador de cana de açúcar. Eu apanhava laranja, algodão e café. E antes disso, meu primeiro presente foi uma caixa de engraxar sapato, onde eu engraxava sapato e ajudava a minha mãe a colocar comida, numa casa de 2 cômodos, dividido com 12 pessoas. E para ajudar, eu não tenho nem o nome do meu pai no meu documento, sem pai. Um menino criado à margem da vida, abaixo da linha da pobreza, uma vida sem dignidade nenhuma. Aí o Senhor me mostrou a minha vida inteira e me disse assim, se eu fiz na sua vida, fala para o mineiro, que se eu fiz na sua vida, eu posso fazer na vida dele também. Eu voltei em mim, eu me peguei soluçando, e o mineiro estava chorando também. O Senhor me tomou, eu coloquei a mão nos ombros dele, primeiro limpei as minhas lágrimas, e chacoalhei ele e disse, pare de chorar, porque assim me manda o Senhor te dizer, se foi Deus que falou com você, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que afundou a muralha de Jericó no chão para que Israel vencesse uma batalha, um Deus que parou o sol, deteve a lua, o Deus que fez o relógio de Acai girar ao contrário, o Deus que fez os ossos de Eliseu ressuscitar um morto, o Deus que fez 300 guerreiros vencer um exército violento, o Deus que pegou Davi de trás das malhadas, abateu seus inimigos, colocou entre os príncipes da terra, o Deus que o salmista disse, eu tiro o homem do monturo e coloco ele entre os príncipes e reis da terra. Quem viver verá para ver Deus cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Na força desta palavra, eu estou aqui só para te dizer, eu entendi, Eduardo, agora por que eu não podia ter viajado amanhã, ou hoje, e eu troquei a passagem para amanhã. Na verdade, amanhã nós vamos para a África, da África que eu vou para Lisboa. Eu entendi porque o Senhor me trouxe aqui hoje. Eu não vim cumprir uma agenda, eu não vim apenas realizar um pedido do meu amigo de coração. Eu vim aqui porque Deus queria falar com você. Deus me trouxe aqui só para te dizer, o que eu te prometi ainda está de pé. Agora segure, por mais improvável que seja, por mais impossível que pareça,
Por mais que a sua mente não consiga chegar lá, você não sabe como será, quando, nem de onde vai vir. Assim diz o Senhor: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que falo. O homem promete sentado e não cumpre em pé, porque promete na emoção. O homem fala e não cumpre o que fala. Mas Deus, lembra que eu disse que Ele fala pouco na palavra? Um dia eu perguntei para Ele: por que o Senhor fala tão pouco? Ele diz: porque eu estou alienado à minha palavra. Eu não posso falar pelos cotovelos, eu não posso falar e não cumprir. Mas quando eu abro a boca para falar, filho, pode avisar, a morte não se aproxima deles, o inferno não arrasta eles. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem Covid, não tem acidente, não tem governo, vou soltar, não tem PT, não tem Satanás, não tem demônio, não tem ninguém. Quem está debaixo de uma promessa de Deus está imortalizado. E eu quero saber se eu estou pregando para o povo certo. Alguém tem uma promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriu? Sério? Você tem essa promessa? E tendo essa promessa, vai ficar mesmo de braço cruzado, de perna cruzada? Vai ficar mascando essa desgraça desse chiclete? Vai ficar olhando para o céu filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Quem tem promessa, reage! Reage! Reage nesta noite, reage! Ei, sente mais um minutinho, já estou terminando, 10 minutos eu acabo. Olhe para mim. Quem é o homem para roubar aquilo que Deus te deu? Dá para nascer um macho, dá para se levantar um demônio poderoso do inferno, ou até mesmo um anjo no céu, que queira bloquear o que Deus te prometeu. Se levantaram 11 mil demônios contra a promessa que Deus fez para você. 1000 cairá de um lado, 10 mil cairá do outro lado. Mas o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O que eu vou falar agora, eu aprendi com o Eduardo Cunha. Eu vi ele uma vez lá no plenário, numa discussão, e ele falou isso aqui: Vossa Excelência traz a essa casa um projeto draconiano. E eu falei: meu Deus, o que é draconiano? Fui eu estudar, Eduardo, e descobri que Draco, senador da República Romana, um homem muito sábio, uma sabedoria lá Cunha, uma sabedoria assim, anormal. Ele, quando criava uma lei, a lei dele era tão perfeita, Dani, que as pessoas não conseguiam mudar. E ele criava tanta lei dura, que as pessoas não conseguiam se revoltar contra ele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Lembra que eu falei do Deus do Velho Testamento e do Deus do Novo? O Deus do Velho Testamento criou uma lei. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Não sou homem para mentir. Não sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Aí vem Jesus no Novo Testamento e ele cria uma lei draconiana. Ele endurece a lei. Ele diz assim: o meu pai falou, não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender do que falo. Eu vos digo assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, as minhas promessas sobre a sua vida, não pode passar jamais. Eu estou dizendo para você sair daqui hoje tranquilo. Pode ir para casa de peito estufado, a alma lavada. Bota o pé na rua da sua casa gritando: cheguei nessa jossa aqui. A vizinha linguaruda, da língua do tamanho da minha gravata, vai por cima do muro e fala: que foi? Tá doido? Diz assim: não estou falando com você. Diga para ele: estou falando com quem mandava aqui. Tranca a rua. Estou mandando um tranca-rua embora, porque quem manda nessa rua agora sou eu, porque eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida. Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, reage, luta por ela. Não importa se o seu filho está nas drogas agora, se ele tem uma promessa, foi apresentado no altar, não foi? Ele vai voltar, vai terminar os dias dele pregando a palavra como eu estou pregando aqui. Sua filha será uma grande mulher de Deus ainda. Seu marido, cachaceiro, que os cachorros da rua lambem a boca dele, ainda vai ser profeta. Sua esposa, que não acredita em nada, ainda vai ser senhorinha do círculo de oração. A sua igreja, que é pequenininha e todo mundo diz que você não vai ter nada, se transformará na maior congregação daquele bairro. E se você soubesse perto de quem você está sentado agora, você tiraria uma selfie com a pessoa.
Porque agora você conhece como Maria José, daqui uns dias vai ser Doutor José, vai ser Excelência Senhora Maria. Se você soubesse onde Deus vai colocar essa criatura que está aí do seu lado, alguém está acreditando nisso aqui? Pega a palavra. Teve um ali que gritou, ainda bem que eu vim. Eu queria que você falasse, eu também, pastor. Então pega essa promessa, põe aqui no seu coração. E agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus para acordar Belo Horizonte inteiro. O homem não pode colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo. E mais uma coisa, Deus não fala com quem está ausente. Deus só fala com quem está presente. Esta palavra é para você, ainda que você não acredite. Mas se você acreditar e abraçar ela, o Senhor vai cumprir sobre a sua vida essa promessa maluca que Ele te fez. Eu encerro contando uma outra história. Eu tinha 15 anos. Estava no culto do círculo de oração, lá na Vila Jardim Paris, na minha cidade. Eu adolescente, num culto de círculo de oração. Funciona estranho. Eu estava sentado no fundo da igreja. Culto de círculo de oração é meia dúzia de gente que vai. Vai as irmãzinhas que oram. E aí estava lá pregando a irmã Geni. A irmã Geni era carioca, Dani, lá da sua terra. Veio lá de São João do Meriti. Ela era desse tamanhozinho assim. Uma senhora arretada. Ela usava um óculos fundo de garrafa, que a gente olhava para ela, eu ria, porque eu lembrava do Mr. Magoo. Alguém lembra do Mr. Magoo? Desenho da nossa infância. Eu só via 2 esquinhos. A irmã Geni está pregando, Cláudia. De repente ela olha assim e diz assim, eu falei, está infartando, velho. Ela falou, minhas irmãs, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Olha lá atrás, todo mundo olhou para trás, eu olhei também. Só que atrás de mim só tinha uma parede. Eu olhei para frente. Ela falou, é você, menino. Eu falei, eu? Ela disse, você. Eu falei, o que tem eu? Ela disse, por que eu estou te vendo? E estou vendo a bandeira do Brasil. Ela está te abraçando. Ela está te envolvendo. Está virando uma roupa ao redor do seu corpo. E ela falou, vai sofrer. A bandeira está apertando ele. Apertou. Aí ela parou de olhar para baixo e começou a fazer assim. Irmãs, agora ele está voando. Olha ele lá em cima. Todo mundo olhando para cima, eu também. E eu dizia, eu estou aqui. Ela diz, não, você está lá. Ela falou, agora ele não está lá. Agora ele está lá. Agora ele está lá. Ele não para. Ela falou, parou, irmãs. Todo mundo olhando, a velha, só pode ser gente maluca. Ela falou, agora está vindo um monte de bandeira. Ó. E não é daqui não, viu? É de outros países. Estão fazendo uma fila, param na frente dele, se inclinam e vão embora. Deus tem algo na vida desse menino. Eu estava sentado lá atrás com um chinelinho havaiano. Da época que chinelo havaiano não estava em Nova York ainda. Meu chinelo havaiano era especial. Meu apelido na igreja era chinelinho de fogo. Pergunta por quê? Arrebentava a chinela havaiana. Minha mãe pegava um grampo de cabelo que chamava Ramona, esquentava no fogo e enfiava e ficava Ramona aqui por baixo. Aí eu ia andando, passava o pé no chão, saía a faísca. Eu disse, eita que ele tem fogo até no chinelo dele. Isso é pentecostal mesmo. Estava eu lá sentado com meu chinelinho havaiana, com um embornal, camiseta rasgada. E ela falando que Deus ia fazer alguma coisa na minha vida. Caiu uma glória naquele culto. Eu chorei, levantei minhas mãos e peguei a promessa. Semana da frente, culto da mocidade. O líder da mocidade me escalou para pregar. Eu não tinha roupa, me deram uma roupinha lá para pregar, uma gravata de crochê. Que eu cheguei roxo no público, que apertaram de um tanto. Que eu não sabia que era a primeira vez que eu usava gravata. Mas eu cheguei todo pomposo. Olhei para aquela igreja e disse assim, Deus falou comigo semana passada. Usou a irmã Jani que está ali, né, irmã Jani, ela fez. Círculo de oração, sentava de frente para a mocidade com os bancos, e o púlpito aqui. Então ela olhava de lá, a mocidade olhava de cá. A irmã Jani disse que me viu, e ela viu a bandeira do Brasil embrulhando meu corpo. E eu contei tudo que ela falou. E ela me viu voar. E ela me viu recebendo as bandeiras. E eu contei com aquela empolgação, esperando cair um fogo na igreja. Mas caiu um espírito de chocarrice. Mas a molecada danou a rir de um tanto, que eu fiquei envergonhado, eu fiquei constrangido, que travou a minha boca, eu não sabia mais o que falar de tanta vergonha.
E eu desci do púlpito envergonhado. O líder da mocidade cantou um corinho. Eu fui entrando no meio dos bancos da mocidade. Fui passando perto daqueles amigos da onça. E todo mundo dizendo assim: e aí, bandeirinha? Homem pássaro. Você ri porque não era você, Bocó. Eu sentei emburrado e olhei para frente. Quem estava lá? A irmã Geni me olhando. Eu falei: eu vou amaldiçoar essa velha, que a culpa é dela. Quando eu fui falar, o Senhor travou a minha boca e falou: olha o joelho dela, dá para ver daqui. O joelho dela, ela era uma mulher negra, o joelho dela era branco. O Senhor disse para mim: sabe por quê, né? Ela orava 10 horas por dia, ajoelhada, sem se levantar. Às vezes ela passava 12 horas ajoelhada orando. Aí o Senhor disse para mim: agora olha os seus amigos que estão rindo. Olha para ela, olha para eles, olha para ela, olha para eles. O Senhor disse: você vai acreditar em quem, rapaz? Vai acreditar nesses crentes que não oram nem 5 minutos, que só sabe rir? Ou vai acreditar nela? Eu falei: vou acreditar nela. O Senhor disse: então fica tranquilo. E o tempo passou. Eu termino contando que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu estava saindo do Cazaquistão, do lado da Rússia, e estava indo para a China naquela noite. E naquela noite eu fui entrar pelo fundo do avião presidencial, Eduardo, que toda a comitiva veio por trás. Mas aí veio o cerimonial do avião presidencial. Disse: o presidente disse que é para você entrar pela frente. E eu falei: eu tenho certeza? Tem. Quando eu entrei naquela salinha do avião, que tem 4 poltronas aí, que é a sala presidencial, tem uma mesa, tem 2 mesas, e numa mesa tinha o meu nome lá. Eu falei: caramba, eu vou sentar aqui. Sentei, daqui a pouco entrou o presidente, entrou os ministros, o ministro da economia, entrou o chanceler nosso, entrou as principais pessoas. Daqui a pouco o avião decolou. Lá em cima começaram a debater assuntos internacionais de Brasil, e eu quieto no meu canto. Daqui a pouco o presidente falou: Feliciano, o que você acha disso aqui? Eu disse: presidente, o senhor tem conselheiros aqui, olha aqui. Eu quero ouvir de você, rapaz, me conta. Se fosse você, o que você faria? Eu disse: eu faria assim, assim. Foi: espera aí. Catou a caneta Bic, um papel e anotou. Eu gostei disso aqui, vou usar isso aqui hoje lá com o chinês. Daqui a pouco alguém me perguntou alguma coisa aqui sobre as relações exteriores, que eu também faço parte da Comissão de Relações Exteriores. Sobre esse assunto eu disse: nós estamos assim, assim. O ministro falou: só um minutinho. Chamou o assessor do fundo: anota que o Feliciano está falando aqui. De repente, por uns 40 minutos eu me vi falando com os grandes. Subiu uma adrenalina no corpo. Todo mundo jantou, todo mundo dormiu. Quem disse que eu dormia, Carlos? Não conseguia dormir, eu mexia de um lado para o outro, não dormia. Aí eu fechei o olho. Crente, quando não dorme, tem que orar. Falei: Jesus, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Acredite se quiser. Veio uma voz aqui no meu ouvido e falou assim: e aí, bandeirinha? Sou fiel ou não sou? Não, eu não vim falar minha biografia para você. Eu só vim aqui contar para você que eu sirvo o mesmo Deus que você. Fica de pé comigo. Ele vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Anota o que eu estou dizendo. E quando Ele traz um pregador assim, do nada, para falar isso, numa festa tão inusitada como essa, é porque está chegando logo. Quantos dias? Quantas semanas? Quantos meses? Até 25 de dezembro, Jesus? Natal? Como é que é? Ele e ela vão estar reunidos numa mesa farta. A família toda sentada ao redor da mesa. Toda a família com saúde. A carteira dos homens bufando de dinheiro. A bolsa das mulheres pesada de tanto cartão de crédito black sem limite. Como é que é, Senhor? Eles dizendo, com um copo de Coca-Cola bem alto, porque crente não bebe cachaça. Vão dizer: eu e a minha casa, com saúde e prosperidade, servimos ao Deus que cumpre as promessas. Se passares pelas águas, elas não podem te afogar, mas se passares pelo fogo, Ele não te queimará. Pegue na mão de quem está do seu lado. Fogo não te queima, nas águas não voa fogo. Levante a mão direita para o céu e eu encerro aqui. Chacoalhe a mão assim. Faça uma tomada disso, olha que coisa linda. Diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios
que roubaram os meus sonhos, a minha fé, que machucaram a minha família, que destruíram a minha reputação. Eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar esses demônios no chão. Vamos pisar em cima deles. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Depois que pisarmos em cima, você precisa abraçar 2 pessoas, porque a Bíblia diz: quando 2 entre vós ligam na terra, está ligado no céu. 1, você nunca mais será o mesmo mineiro. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida. 2,5, a glória da última casa será maior do que a glória da primeira. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas. Eu não sou daqui pra cá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Eu encerro mandando um recado para o inferno.